A todos. Quero neste momento agradecer a você que ouve a 104.9 neste horário de 18 às 19 horas, onde eu, o pastor Cleomar da Silva, da Igreja Assembleia de Deus do Reino Eterno de Cristo, apresento um programa que é um programa de escatologia bíblica, de um estudo de escatologia bíblica, onde hoje nós estaremos falando sobre as bodas do Cordeiro. Bodas significa casamento. É isso que significa. Não um casamento como o de hoje, é um casamento diferente, né? É um casamento com pessoas que estão noivas do Senhor hoje, mas que um dia terá o seu corpo glorificado e arrebatado. Como diz a Bíblia, que os que dormem, eles se ressuscitarão primeiro, e depois a igreja do Senhor estará sendo arrebatada com vida, não passará pela morte. Este arrebatamento, este evento, as bodas do Cordeiro, não é para nenhum julgamento, e sim para que recebamos os presentes, né? Os galardões da parte do Senhor Jesus Cristo. Deixo o meu abraço a você, meu amado ouvinte. Agradecemos por nos deixar adentrar em seu lar através da pregação da palavra de Deus, não com mérito meu, mas através da eficácia do Espírito Santo de Deus. Pois bem, as bodas do Cordeiro. Fim do julgamento do tribunal de Cristo, a igreja fiel será chamada a ter a festa das bodas do Cordeiro. Quanto a isso, diz as Escrituras: para que comais e bebais a minha mesa, no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Lucas 22:30, se você quiser conferir, abra, leia, que você vai conferir que está exatamente falando isso. Ou seja, você que serve a Deus, ou você que está pensando em se entregar a Deus, se você se entregar a Ele a tempo, antes que aconteça o arrebatamento, o próprio Cristo, Ele servirá a você, porque você sentará em uma mesa, convidado por Ele, e ninguém vai lhe servir. Quem vai lhe servir é o próprio Jesus Cristo. Veja o privilégio que nós vamos ter. Aí outro versículo, em Apocalipse 19:7, diz o seguinte: alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Esse ataviou aí significa santificação, preparação, vigilância, né? Vigilância. Por quê? Porque Deus, Ele é maravilhoso, Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é tardio em irar-se, né? Tudo que nós precisamos, Ele provém para nós, mas Ele exige de nós uma coisa, que é a obediência. Deus nunca cobrou nada e nem nunca fez barganha com ninguém. Mas Ele quer que nós obedecemos, porque Ele é o Senhor dos Senhores e é o único Deus, né? Graças a Deus que nós vivemos num país laico, né? Ou seja, um país que nós temos liberdade de pregar o Evangelho, né? Não é como alguns países por aí que de vez em quando muita gente são mortas por causa do Evangelho de Cristo, né, irmãos? Mas no Brasil, não. No Brasil, nós vivemos num país laico, um país liberado, e as pessoas ainda não querem, né? Eu soube de um país, que eu não vou citar o nome, que tem mais ou menos uns 20 dias que morreram, mais ou menos uns 20 missionários, e toda a família foi exterminada. Eles se reuniam em porão,
para pregar a palavra de Deus, porque era convertido ao Evangelho. Esse país é um país longínquo. Ele não é daqui, que eu não quero citar o nome, né? Por amor a Deus. E nós, que conhecemos o Senhor Jesus Cristo, que somos um país que tem várias denominações, que profere o nome do Senhor, tem muita gente, a maioria, não quer receber Jesus em sua vida, para que possa participar das bodas do Cordeiro, herdar o reino do céu e receber os seus presentes, os seus galardões, os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Então, estamos noivo ainda do Senhor, mas um dia nós seremos a esposa do Senhor. A igreja do Senhor é a sua esposa. Amém? Mas para que isso aconteça, precisa se ataviar, precisa se santificar, precisa estar preparada, vigilante, à espera do noivo. Pois bem, vamos continuar. Nas bodas do Cordeiro, Cristo e a igreja se tornaram o centro de atenções de todos os seres celestiais. Cumpre-se-á, finalmente, a parte da oração sacerdotal de Jesus, proferida no capítulo 17 e no versículo 24 do Evangelho de João, que diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me destes. Ou seja, quem foi que Deus deu a Jesus Cristo? Nós, é claro, a igreja do Senhor. Aqueles que não viram e creram. Aqueles que acreditam na morte vicária do Senhor. Aqueles que acreditam no derramamento do sangue preciosíssimo de Cristo na cruz do Calvário, lá no Gólgota, para que nós pudéssemos nos salvar. Por isso que sempre nós dizemos que o sangue de Jesus tem poder, e realmente tem. Foi o sangue de Jesus que nos deu possibilidade de reaproximação com Deus, de comunhão com Deus, de sairmos do pecado de Adão e sermos salvos através da maravilhosa luz que é Jesus Cristo. Ali a igreja será vista no seu aspecto universal. Ali estarão junto todos os santos do Antigo Testamento, desde Abel, todos os crentes do Oriente e do Ocidente tomarão assento à sua mesa. Mateus 8:11. Então, a Igreja Universal não é um nome que pertence a alguém ou está registrado por alguém. Essa Igreja Universal aqui que nós estamos falando é uma igreja que o Senhor estará juntando no mundo inteiro. De cada denominação, Deus vai tirar aqueles que pertencem a Ele. Essa será a Igreja Universal. No mundo inteiro, em todas as nações, há pessoas salvas que são fiéis a Deus, que não apostataram da fé, que não negaram o Senhor Jesus Cristo. Essa é a verdadeira Igreja Universal, que fará parte nas bodas do Cordeiro e que se casarão com o Senhor Jesus Cristo e tornará a sua esposa. Seja homem, mulher, criança, jovens ou adolescente. Será a esposa do Senhor Jesus Cristo. Estou sendo bem simples para que vocês possam entender a importância de participar das bodas do Cordeiro. Isso significa que você já está salvo, que você já está blindado contra o pecado, que você já está sobre a proteção divina e plena de Deus. O que é mais importante
Cristo mesmo servirá aos seus, numa eterna demonstração de serviço àquele que da terra foram comprados pelo seu sangue. Então, um dos momentos mais importantes do casamento de Cristo com a igreja, ou seja, das bodas do Cordeiro, é que haverá uma mesa enorme, muito grande. Nós não sabemos o tamanho e nem quanto tempo irá durar as bodas do Cordeiro. Nós não sabemos disso. Mas nós sabemos de uma coisa, a Bíblia diz que quem vai servir, cada um é o próprio Jesus Cristo, como demonstração de serviço e humildade. Amém? Hoje, muitas vezes o pai e a mãe mandam os filhos ir para a igreja, mas não pega na mão dos filhos e os leva até a igreja. Amém? Então, entenda uma coisa. Se o próprio Cristo vai nos servir, Ele que é Deus vai nos servir. Então, a nossa obrigação é pegar na mão dos nossos filhos, pegar a nossa família e levarmos para a casa do Senhor. Aí nós podemos dizer o que Josué diz. Se você quiser servir a outros deuses, que sirvam. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus te ama. Jesus está falando com você nesse fim de tarde. Jesus quer ter um relacionamento contigo, você que está me ouvindo. Jesus quer mudar a sua vida. E perto da sua casa tem uma igreja evangélica. Procure-a, entregue-se e deixe Deus trabalhar a partir de hoje. Mude o seu caráter. Lance fora a bebida, o cigarro, tudo aquilo que está atrapalhando a tua comunhão com Deus. Seja um verdadeiro adorador, que adora o Senhor em espírito e em verdade. Porque aquela bênção que você tanto almeja, você ainda não recebeu por causa da sua teimosia de ainda não ter aceitado a Jesus. Vamos continuar. As bodas do Cordeiro serão uma ocasião especial para que a igreja sinta a plenitude do gozo da salvação sem as tribulações da vida eterna. Então, aqui, nós ainda não gozamos totalmente, né, de uma paz plena. Nós ainda não temos uma completude da glória de Deus em nossas vidas, porque nós vivemos ainda num mundo sujeitos a pecar. Ainda não estamos blindados contra o pecado. Mas quando formos arrebatados, com o corpo glorificado, aí nós vamos gozar plenamente, né, junto com o nosso Senhor Jesus Cristo e com os anjos, no reino de Deus. Esse será um dos momentos mais gloriosos, mais importantes e mais esperados pelo verdadeiro cristão. Aquele que é verdadeiro cristão que adora o Senhor, em espírito e em verdade. Quem não quer ver a face do Senhor Jesus Cristo? Todos nós queremos, todos nós almejamos que este momento chegue logo. Aquele que tem o Espírito Santo dentro de você, ele almeja que Jesus volte logo. Mas tem muita gente que quando fala em morte, ele diz assim, está repreendido em nome de Jesus. Mas não sabe ele que o lugar para onde vamos é 1000 vezes melhor do que aqui. Lá não haverá nem morte, nem choro, lá não passará sepulcros, movimentos fúnebres, ninguém será enterrado, não haverá mais choro, mais morte, mais nada disso. Lá só haverá paz e gozo eterno.
paz e gozo eterno. As bodas do Cordeiro é o momento onde são reveladas a glória do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus Cristo. Para Jesus Cristo se tornar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e herdeiro de todas as coisas que existem no mundo, porque o Pai lhe fez herdeiro, ele teve que se entregar em uma cruz, em um calvário de 18 horas. Irmãos? Foi um sofrimento tremendo, né? Coroa de espinho, cuspiram em sua face, foi humilhado, traspassaram uma lança de um lado para o outro, sabe, sangue e água, chicote com 3 pontas, 40 chicotadas, são referentes a 120, porque se você multiplicar por 3 pontas, dá 120. Não desistiu, não abriu a sua boca, levado para o matadouro, por amor de nós, para nos salvar, Então não existe ninguém mais importante no mundo do que Jesus. Amém? Ele é a pessoa mais importante que existe na face da terra, mais poderosa. Ninguém pode vencer, nem a própria morte tragou o corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo ele é incorruptível e o seu reino é eterno. E nenhum mal, nada contaminado penetrará em seu reino. Você estará em proteção, como a galinha que coloca os seus pintos sobre as suas asas, assim nós estaremos debaixo da proteção do Senhor. Amém? Continuando. Que cantaremos o seu nome, o seguinte cântico: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza e a sabedoria e a força e a honra e a glória e ações de graça. Apocalipse, capítulo de número 5, versículo de número 12. Veja que coisa linda e que coisa interessante, né, irmãos? O único Deus que tem capacidade, dignidade de receber como Cordeiro que foi morto o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e ações de graça. Amém? É o Senhor Jesus Cristo. Pelo seu ato, que homem nenhum jamais o faria. Morrer por uma humanidade pecaminosa. E tem mais. Quando ele morreu por nós, ele morreu, nós ainda éramos pecadores. E ele morreu por nós. Ele não esperou que nós aceitássemos ele para depois ele morrer. Não. Ele morreu antes de nós. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Não pereça, mas tenha vida eterna. Participe das bodas do Cordeiro e seja servido. Tenha o privilégio de ser servido pelo o próprio Jesus Cristo. Isso é muito privilégio, né, irmãos? É como aquele versículo que diz: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quem somos nós para merecermos que o Senhor se incline para nós? Mas ele o faz. Por quê? Porque ele nos ama, né? A gente espera com paciência nele,
quando ele vê que nós estamos realmente pacientes, completos, ele vai falar, agora eu vou dar aquela bênção que ele está precisando, para que ele possa concretizar aquele sonho que eu tenho guardado há muito tempo para ele. Só agora é que ele está merecendo. Por isso que agora eu vou me inclinar e vou conceder a ele. Quero dizer a você, meu amado irmão, que Deus só concede um pedido a nós de uma oração quando nós temos um propósito formado. Portanto, esse aí é o nosso estudo, né, das bodas do Cordeiro. Nós estaremos indo agora para a nossa vinheta. Logo em seguida, nós estaremos falando sobre após o arrebatamento da igreja e apostasia total e indiferentismo espiritual, para nós encerrarmos o de hoje. E aí, no próximo estudo, eu estarei divulgando o próximo estudo no finalzinho, quando estiver terminando. Passo ao nosso sonoplasta, né? Coordenador da rádio, para estar colocando as vinhetas. 104,9 FM, programa Aprendendo Mais de Deus. Igreja Assembleia de Deus do Reino Eterno de Cristo. Faça-nos uma visita. Igreja Assembleia de Deus do Reino Eterno de Cristo. Participe de nossos cultos toda terça, quinta e domingo, às 19 horas, na rua Rafael da Silveira Lima, número 451, Oitizeiro. Acompanhe o nosso programa e as nossas transmissões no canal do YouTube Cleo Jampa. 104 FM. Graças a Deus, né? Voltamos à continuidade do nosso estudo. O estudo das bodas do Cordeiro não é muito longo, né? Então nós vamos trazer mais um estudo, que nós vamos gastar em torno de meia hora, que é o tempo que chega, né, o meu horário para passar a outra pessoa, né? Estamos aqui na rádio 104.9, é a rádio que proclama o Evangelho. Tem outros tipos de programas também, mas nós também proclamamos o Evangelho aqui, né? E eu quero, neste momento, pedir a Deus para que Deus possa fazer com que essa rádio cresça ainda mais e que nós possamos usar como ferramentas para ganhar almas para o Senhor. Após o arrebatamento da igreja. O que aconteceu após o arrebatamento da igreja? O que aconteceu após as bodas do Cordeiro? A apostasia e o indiferentismo espiritual, bem como o espírito de desobediência, anarquia, a escalada galopante, se tornaram de proporções assustadoras. Naquela época da história, nessa época, em cumprimento das profecias de Daniel e Apocalipse, será formada uma coalizão de nações. O que é coalizões de nações? Coalizões de nações são vários países que se juntará, né, e fará um governo único, que é a chegada do anticristo, né? Então vai haver uma coalizão de confederações, né? Uma parceria ou junção de países que se juntará e formará um governo único, onde será coordenado pelo anticristo com a eficácia de Satanás. Deus permitirá, porque Deus ainda quer provar aqueles
que por causa de uma falta de vigilância não subiram. Então, Deus irá provar eles durante a grande tribulação, porque ainda durante a grande tribulação haverá salvação. Como haverá salvação durante a grande tribulação? Aqueles que não aceitar o sinal 666, que será ou na fronte, como diz a Bíblia, ou na mão, certo? Estes serão mortos e ainda entrará nas bodas do Cordeiro, né? Com suas vestes manchadas de sangue. Há um versículo que diz lá em Apocalipse assim: quem é aquela grande multidão que vem com as vestes brancas manchadas de sangue? É quando está acontecendo as bodas. E aí um dos anciãos levanta e diz: aqueles são os que vêm da grande tribulação, certo? Mas os que aceitarem a proposta do anticristo e receber o sinal, então para ele a salvação acaba ali. Então é melhor nós subirmos na primeira do que subirmos, do que ficarmos para a segunda. Amém? E aí essa coalizão de todos os países será governado pelo anticristo lá de Israel, cidade de Israel, né? Bem provavelmente. E as nações irão se juntar a ele. Todas as nações juntas. Então, haverá um desenvolvimento financeiro muito forte, porque todos os países irão injetar dinheiro na mão do anticristo. Durante 3 anos e meio, parece que ele veio para resolver os problemas da humanidade. Mas depois, infelizmente, ele subirá em um alto trono e dirá que é o próprio Deus. E aí, o povo de Israel não aceita e será perseguido. Pois bem, tal como ele existiu, mas uma forma de expressão final dele, esse será um tempo de grande aflição e salvação do povo de Israel. Por quê? Porque quando Cristo veio há 2.500 anos, aproximadamente, nós não sabemos ainda assim a data exata, né? Mas nós sabemos que foi mais ou menos há 2.500 anos, quando Jesus veio, né? Ele veio para nós, em nome do seu Pai, né? E muitos não aceitaram. O povo de Israel não aceitou, né? Aí virá um agora em seu próprio nome e eles aceitarão nos 3 primeiros anos e meio. Mas quando ele disser que é o próprio Deus, aí haverá salvação. Por quê? Porque só aí, que é durante o arrebatamento das 2 testemunhas, que estará em praça pública morta pelo próprio anticristo, e elas levitarão e serão arrebatadas para o céu, entendeu? E durante Gog e Magog e todas as confederações e os parceiros do anticristo, que serão muitos países, né? Partirão com um exército poderosíssimo para destruir Israel. Só que aí Israel agora clama a Deus. E quando Israel clama a Deus, a igreja desce com os anjos e o Senhor Jesus Cristo para defender o povo de Israel. E o Senhor, com apenas um sopro da sua boca, destruirá o falso profeta, que é aquele que vem para imitar João Batista, como precursor, como preparador da plataforma do anticristo. O anticristo também será destruído com o sopro da boca do Senhor. E todos aqueles que aderiram ao anticristo, esses também serão todos destruídos.
por apenas o sopro da boca do Senhor Jesus Cristo. Veja que coisa tremenda, veja que coisa poderosa. O Senhor não toca no maligno, porque ele não é digno de que o Senhor toque. O Senhor apenas respira e mata o anticristo, o falso profeta e todos os adeptos dele. Portanto, leia a Bíblia, estude a Bíblia, interprete a Bíblia, obedeça a Bíblia. Cuidado com o lugar onde você está congregando. Veja se você está no lugar certo ou errado. Vigie, porque está próximo da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso eu posso lhe garantir, porque os sinais estão muito claros. São guerras, Covid-19, chuvas fortíssimas, ventos, vendavais fortíssimos, pai contra filho, filho contra pai, apostasia. O povo negou a Deus, tem negado a Deus, blasfêmia contra o próprio Jesus Cristo, blasfêmia contra o próprio Espírito Santo de Deus. Então, não há dúvida, meus amados irmãos, que nós estamos nos princípios das dores, chegando perto das primeiras contrações, aquelas contrações, né, mais ativa. Então, quando a mulher começa, né, com as contrações, uma após a outra, é porque o filho vai nascer. A mesma coisa, o livro de Mateus, capítulo 24, do 1 ao 28, também fala sobre isso. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, tenha discernimento. Cuidado para que você não perca a sua salvação. Porque a salvação, ela é a coisa mais importante. Ela é mais importante do que o seu carro, do que o seu dinheiro, do que os seus bens materiais. Ela é mais importante do que tudo que existe no mundo. A Bíblia diz que a salvação, ela vale mais do que ouro, prata e pedras preciosas, né? Então já está dizendo tudo. A salvação, não existe nada que se pode comprar, tanto que ela é individual. Cada um tem que buscar a sua salvação. Eu não posso salvar o meu filho não pode salvar o meu pai não pode salvar o meu neto, e assim sucessivamente. Cada um tem que se salvar. Como? Sendo fiel ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obedecendo a palavra de Deus, que é a sua lei, que é o próprio Jesus Cristo, que se fez carne e habitou entre nós, que é o verbo, que é a palavra, amém? Que é o Logos, né? E o verbo se fez carne, e Jesus se fez carne e habitou entre nós. Viu as limitações dos homens e depois morreu, e ao terceiro dia ressuscitou e vive eternamente. Está à direita do Pai, preparando um lugar para que um dia nós também possamos estar lá com Ele. A apostasia total e indiferentismo espiritual. A apostasia e o indiferentismo espiritual, bem como o espírito de desobediência, anarquia, escalada galopante da feitiçaria, fazem parte do preparo final do mundo, pelo diabo, para o reino do seu povo. O reino do seu preposto, o anticristo. Em 2 Tessalonicenses 2:3 fala sobre isso.
Lucas 18, na parte B, e o 17, 26 e 30. Então, nessa época, vai haver um indiferentismo, na época da grande tribulação. As pessoas, muita gente não vai lembrar nem que Deus existe. O que vai operar é a feitiçaria, a macumbaria, a bruxaria, né? Os cartomantes, né? As necromancias, essas coisas, elas terão uma escalada galopante, ou seja, aumentará a maldade no mundo durante a grande tribulação. Porque muita gente serão bajuladores do anticristo, porque é muito dinheiro que vai estar na mão dele. E ele vai fazer de tudo para comprar a sua perdição. Porque o anticristo ele vai te dar casa própria, casa, dinheiro. Mas é só por 7 anos. Depois de 7 anos, você vai ser lançado no lago de fogo. E agora? Você vai ser preso por 1000 anos. Você entendeu? Depois de 1000 anos, você ainda vai confessar que o Senhor é Deus. Amém? Para a sua condenação e não para a sua salvação. Então não aceite nada que venha dele. Se ele aparecer, esteja sempre lendo a palavra. Para quando ele aparecer, você identificar ele. Você entendeu? Você precisa identificar ele. Para que você se salve. E você só vai conseguir identificar o anticristo se ler a Bíblia, se tiver discernimento do Espírito Santo de Deus. Aquele que habita em nós. Amém? Ele está em nós. E se você faz as coisas de acordo com a vontade de Deus e com a lei de Deus, ele vai te dar discernimento para que você saiba que ele, de bom, ele não tem nada. Que ele é o anticristo, o filho da perdição. O anticristo não será nada sobrenatural, será um homem normal como a gente. Viu? Será normal como a gente. Tenha muito cuidado. Deus preparou todas as coisas para a vinda a este mundo do seu Filho Jesus Cristo. Preparou um povo, os judeus, uma língua, o grego, o império mundial, o romano, uma tradução das escrituras, a Septuaginta, estradas através do Império Romano, para a difusão das boas novas de salvação. E o arauto que preparou o caminho do Senhor, João Batista. Então, antes de Jesus veio João Batista. E através de João Batista, houve uma preparação para Jesus chegar. E quando Jesus chegou, João Batista estava batizando. E ali, naquele momento, as 3 pessoas estavam presentes. Jesus sendo batizado por João Batista, a pomba que desceu em forma corpórea do Espírito Santo e Deus que falou de lá do reino: esse é o meu filho a quem me compraz. Mas tem algumas denominações que não aceitam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tem umas que só aceitam o Pai, tem outras que só aceitam o Pai e o Filho e não aceitam o Espírito Santo. Entendeu? Mas isso é bíblico. Pai, Filho e Espírito Santo, que nós chamamos de Trindade, é bíblico. É bíblico e a Bíblia não tem desculpa. Nós temos que pregar o que está nela e não ficar inventando coisas. Portanto, temos que ter cuidado. Eu tenho visto algumas pessoas pregando e dizendo que o Espírito Santo não é o Espírito Santo. É a força ativa de Deus, mas não é. O Espírito Santo é Deus. E a terra estava sem forma e vazia. Só havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito Santo pairava sobre as águas. Por quê? Era o único lugar que estava límpido que o Espírito Santo podia estar.
porque o Espírito Santo é Deus. E ele pairava sobre as águas. Foi quando Deus refez a terra. Depois da queda dos anjos, a terra ficou caótica e Deus refaz a terra no capítulo 2, do versículo 1 de Gênesis. Vamos continuar. Para nós encerrarmos o nosso estudo de hoje. O aumento do retorno dos judeus. Desde o início do movimento sionista em 1897, sob a liderança de Theodore Herzl, que o regresso dos judeus à sua terra vem se processando. Ou seja, eles estão sempre voltando, estão começando a voltar para Jerusalém. Muitos fugiram, porque foram muitos perseguidos, porque é um povo escolhido por Deus. E todo povo que é escolhido por Deus é perseguido. Então, teve muitos que saíram, foram para outros países, mas ele está começando a voltar, porque está perto de Jesus voltar. E Jesus quer que todos estejam em Jerusalém. Mas em pequena escala. Após a Segunda Grande Guerra, maior dos judeus, a sua terra vem povoando com retorno, que teve início com efeito dos horrendos massacres dos judeus pelos nazistas alemãos em 1948 e com a criação do novo Estado judeu Israel. Houve um incôndito incentivo e aumento muito o fluxo de migração, ou seja, os judeus foram muito perseguidos por causa das guerras e eles saíram, migraram para outros lugares, como o pássaro faz, né? Ele vem comer de manhã e à tardezinha eles migram para lugares onde tem água, né? Ou muitas vezes eles saem do lugar onde não tem água e migram para o lugar onde tem água, onde tem alimento. Os judeus se sentiam perseguidos, eles migraram para lugares onde eles podiam conseguir trabalhos que sobrevivessem sem ser perseguidos. Foi isso que aconteceu. Porque é o povo escolhido de Deus. Deus não retira, Deus escolheu e será até o fim. Após a Guerra dos 6 Dias, em 1967, o movimento aumentou mais e continua no momento atual. Mas após o arrebatamento da igreja, o movimento será sem paralelo em toda a história. O antisionismo recrudesce em muitas nações do Velho e do Novo Testamento. As constantes manifestações veiculadas pela imprensa comprovam isso. Israel observa que o mundo se une contra ele. Tudo isso compilará os judeus a um regresso total e urgente para sua terra. Então, o que acontece? Eles negaram a Deus. Só que o propósito de Deus não pode ser frustrado. Deus escolheu eles como povo peculiar, como exclusividade, com propriedade exclusiva dele. Então, o que vai acontecer? Perseguição, mas para agora para eles voltar para Israel. Porque quando a grande tribulação começar, aí de Israel, eles vão clamar a Deus. E Deus vai defender o seu povo. Porque só após os 3 anos e meio da grande tribulação é que o povo de Israel, os judeus, acredita realmente que Jesus é o Messias. Até hoje eles acreditam em Yahvé, né? Que é Deus Pai, mas eles ainda não acreditam em Jesus. É por isso que a Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Que é quem? A igreja do Senhor. A igreja do Senhor, nós nunca vimos Jesus.
Deus muito menos, ninguém nunca viu. Só Moisés que viu a sombra de Deus, muito rapidamente. Mas ninguém viu Deus, e talvez Deus nem se mostre para ninguém. Nós conseguimos ver Deus em Jesus Cristo, né? Quando fomos arrebatados e entramos no reino do céu. E aqueles que viveram na época de Jesus Cristo viram ele, mas não creram. Por isso nós somos bem-aventurados, porque nós não vimos, mas a nossa fé, ela é grande, suficiente para nós crermos que ele existiu, que ele morreu para nos salvar e que sem ele nós não herdaremos o reino do céu. Amém? Mas os judeus apostataram da fé e sofreram, e até hoje continuam sofrendo por isso, porque Deus colocou uma vara de castigo para perseguir o povo de Israel, até que eles reconheçam que Deus é Senhor, porque Deus escolheu eles como povo. Uma minoria aceitou Jesus como Salvador, mas a maioria não aceitaram Jesus como Salvador. E Jesus chorou por causa disso. Quando ele ia subindo, e ele olhou para Jerusalém, ele chorou e disse: Ah, Jerusalém, se tu tivesse pensado de forma diferente, tu seria mais feliz e não seria tão perseguida. Em outras palavras, para ficar mais fácil de nós entendermos, o povo de Israel até hoje, eles são perseguidos por causa da sua falta de fé no Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? A reconstrução do Templo de Jerusalém já é debatida pelas autoridades de Israel. Donativos já estão chegando para isso. O parlamento de Israel já se preocupa do assunto. Essa construção pode ser muito rápida devido às moderníssimas técnicas, empregadas em construção. Quando na guerra de 1967, Israel retornou à parte antiga de Jerusalém, que encerra o remanescente das muralhas do templo. Um idoso historiador judeu, citado pela revista Time, disse: agora chegamos ao ponto que Davi chegou quando conquistou Jerusalém. Então, meus amados ouvintes, Israel apostatou da fé, mas Deus não retirou a promessa. Deus não retirou a promessa. A promessa continua firme. E Deus irá defender Israel. E Deus irá salvar os remanescentes. Porque já tem 2.500 anos que Jesus Cristo veio. Quantas gerações já passaram? Então, quando Jesus voltar para destruir o anticristo, ele salvará os remanescentes de Israel, que nós não sabemos nem quanto tempo, quantas gerações serão, desde que Jesus chegou até o tempo do fim, que é do finalzinho da grande tribulação, onde o Senhor irá defender o povo de Israel junto com a igreja que é privilegiada, que somos nós. Porque Israel não quis, então nós entramos na brecha de Israel e nós dissemos: Senhor, nós te amamos e nós te queremos, porque nós sabemos que Israel não quis por falta de sabedoria, mas nós não vimos, Senhor, mas nós cremos. Quero neste momento estar encerrando esse estudo, pedindo a você que inscreva-se no meu canal. O nome do meu canal é o canal Cleo Jampa, o canal
da Igreja Assembleia de Deus do Reino Eterno de Cristo, uma igreja que está completando 3 meses, né, de inauguração. Nós já estamos já com alguns membros, graças a Deus, o Senhor tem sido fiel. Estamos fazendo a obra do Senhor com seriedade, pregando uma palavra genuína, verdadeira, que salva, que liberta, né, que leva para o céu. Amém? O nosso intuito é salvar almas e fazer aquilo que a Bíblia nos orienta. Que Deus nos abençoe e até o nosso próximo estudo. Nosso programa e as nossas transmissões no canal do YouTube Cleo Jampa. Igreja Assembleia de Deus do Reino Eterno de Cristo. Faça-nos uma visita. 104,9 FM. Programa Aprendendo Mais de Deus. Igreja Assembleia de Deus do Reino Eterno de Cristo. Participe em nossos cultos toda terça, quinta e domingo, às 19 horas. Na rua Rafael da Silveira Lima, número 451, Oitizeiro. Acompanhe o nosso programa e as